para você interessado em conquistar uma serventia extrajudicial. Seja bem-vindo! Eu sou a professora Paloma Bertotti, professora de cartórios aqui no Estratégia Carreira Jurídica. E antes de eu iniciar aqui o nosso tema de hoje, gostaria que você curtisse esse vídeo e deixasse suas sugestões sobre outros temas que você gostaria que a gente abordasse aqui. Hoje nós vamos falar sobre uma situação que vem sendo solicitada em provas, que é a questão do nome e mais precisamente sobre a alteração imotivada de prenome. Para começar, o artigo 16 do Código Civil nos traz que toda pessoa tem direito ao seu nome, nele compreendido o prenome e o seu sobrenome. Além disso, o artigo 515-B do provimento 149 ratificou essas informações do Código Civil, mas trouxe outros elementos extremamente importantes para nós. O artigo traz que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendido o prenome, de livre escolha dos pais, e o sobrenome, que indicará a ascendência do registrando. Primeiro, vamos dividir aqui esse artigo em dois momentos. Primeiro deles, a questão do prenome e da sua escolha. Artigo aqui disse bem claro que é de livre escolha dos pais. Muito bem. O parágrafo 1º do artigo 55 da Lei 6.015 traz que o oficial não registrará prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Muito bem. Aqui é um ponto extremamente delicado, vocês não acham? O que pode eu achar ridículo, talvez para aquele portador, para aquela família, não é considerado uma situação que vai expor aquele registrando as situações vexatórias, não é mesmo? Vocês lembram do filho do cantor Seu Jorge, que teve o seu prenome atribuído com o prenome de Samba? Lembram, né? Teve uma grande repercussão há um tempo atrás. Olhem aqui a notícia para vocês. Pois bem, essa foi uma situação que inicialmente o registrador havia indeferido o pedido e foi encaminhado ao juiz corregedor competente para análise, que deferiu essa escolha do prenome. Muito bem, aqui é um exemplo de que são situações que deve-se avaliar toda uma situação social, cultural, enfim, de cada caso. Para aquela família, o nome Samba, muito pelo contrário do que parecia ser uma situação vexatória, não é. Inclusive, é uma homenagem a esse tipo, estilo de música. Então, foi assim registrado com este prenome de Samba. A segunda situação é a escolha do sobrenome. Nosso artigo aqui também deixou muito claro que deve ter ao menos um dos sobrenomes que indiquem a linha ascendência daquele registrando. Em relação à escolha dos sobrenomes, também é de livre escolha, podendo ser invertida a ordem, o patronímico paterno primeiro, depois o materno, ou vice-versa. Pode ser registrado apenas com um dos patronímicos, desde que esses sejam da linha de ascendência daquele registrando. Outra situação importante é que também podem vir a ser utilizados sobrenomes de outros ascendentes, mesmo que não necessariamente façam parte aí da composição do sobrenome daquele genitor, daquela genitora, desde então que se comprove por meio de certidões que aquele sobrenome pertence à família. Então, quanto a isso também, hoje a gente já não tem mais aquela questão bem tradicional de primeiro levar o sobrenome materno e depois o paterno, Então aqui a gente tem já essa alteração em relação à forma de composição dos sobrenomes, bastando basicamente que se observe o nosso provimento aí 149. E agora avançando um pouquinho. Então os pais foram lá no registro civil, registraram aquela criança e depois aí aquela pessoa, aquele jovem, nunca se identificou com aquele prenome. Muito bem, nunca gostou da forma como foi grafado aquele prenome, da composição, um prenome composto, não gostou, não se identifica. Qual é a possibilidade de alteração que se tem de prenome?
antes dos 18 anos, se assim for a vontade, então daquele registrando, e por meio, obviamente, aí da sua representação por meio dos seus pais, podem vir judicialmente a solicitar essa alteração de prenome. Primeira possibilidade, judicial. Até aqui, ok. Mas existe a possibilidade para depois de completados os seus 18 anos. Então, o artigo 56 da Lei 6.015 trouxe que a pessoa registrada poderá, após ter atingido a maioridade civil, requerer pessoalmente e imotivadamente a alteração do seu prenome, independentemente de decisão judicial. Essa alteração será averbada e publicada em meio eletrônico. Na nossa redação anterior da Lei 6.015, desse artigo, trazia que a pessoa tinha um ano após o primeiro ano da sua maioridade para promover essa alteração. Passados aí esse primeiro ano, a alteração imotivada deveria proceder, encaminhar na via judicial. Pois bem, agora essa alteração pode acontecer uma única vez na via extrajudicial para todos aqueles que tiverem mais de 18 anos. Essa alteração, para começar aqui, então, ela não tem natureza sigilosa, muito pelo contrário, essa averbação constará em todas as certidões emitidas justamente para publicizar essa alteração, diferente da alteração de nome e gênero, tá? Cuidado aqui para não confundir essas duas alterações. A alteração de prenome imotivada do artigo 56, ela não é sigilosa. A alteração de nome e gênero, prevista inicialmente no nosso provimento 73, agora já compilado no nosso provimento 149, ela é sim sigilosa, ok? Não confundam aqui. Mas avançando, para que se faça essa alteração, então, imotivada do prenome, o registrando deverá apresentar o rol de documentos necessários e previstos no nosso provimento 149, e que são basicamente os mesmos para alteração de nome e gênero. Então, são certidões atualizadas, certidões judiciais, certidões de tabelionato de protesto, enfim, um rol de documentos previstos. Dessas certidões judiciais, de tabelionato, enfim, elas sendo positiva, não há nenhum problema que se realize a averbação, que o registrador venha a realizar aquela averbação no assento de nascimento. Porém, o que deve ser observado é que o registrador deverá comunicar ao órgão responsável, se caso uma certidão positiva, informando que aquela pessoa então veio a alterar o seu prenome. Então aqui também uma situação importante para a gente verificar, tá? A outra situação, a parte deve providenciar a alteração de todos os seus documentos de identificação e de outros registros que também fizer parte de forma indireta ou direta, por exemplo, um casamento. Primeiro se promove a alteração no assento de nascimento e depois se promove a averbação, a alteração no assento de casamento. Aqui nós temos uma ligação direta, né? E indiretamente também temos que promover a alteração onde? No registro dos descendentes. Então, uma vez que se promoveu a alteração de prenome, também é necessário que eu promova essa alteração no registro de nascimento dos meus descendentes. Afinal de contas, aqui tivemos uma alteração considerável, né? Essa alteração, pessoal, ela pode acontecer em qualquer registro civil de pessoas naturais, se não for da mesma serventia em que lavrado o registro de nascimento, o oficial encaminhará a documentação, então, para o registrador competente para cumprir com essa averbação, que posteriormente vai expedir a certidão. Outro ponto importante sobre essa alteração, o que compreende essa alteração de prenome, né?
Pode haver aí alteração completa do prenome, ou seja, mudar radicalmente aqui o prenome. Pode acontecer aí a supressão de um dos seus pronomes para aqueles que têm o seu prenome composto. Pode ocorrer aí a inversão do prenome também. Enfim, a partir do momento que está promovendo a alteração do prenome, é de livre escolha também. Mudar de grafia do seu prenome é considerado, de certa forma, uma alteração de prenome também. Então, também se promove sob esse mesmo rito esta alteração, certo? Então, assim, basicamente nós observamos o artigo 56 da Lei 6.015 para essa alteração, combinada aqui com o nosso provimento 149 do CNJ, certo? Espero que tenham gostado e até uma próxima!